Tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer o girassol, iniciar a nossa primeira aula. Para isso, eu vou fazer uma segunda imprimatura no girassol, nesse pé de girassol. Para isso, eu coloco bastante secante de cobalto numa vasilhinha e junto com ele o amarelo limão. Já fiz aqui, iniciei o contorno, ou seja, eu tenho que passar em cima do risco que eu já fiz anteriormente, no risco ou croquis. Estou já na fase de terminar essa etapa. Você pode usar o pincel 0 ou 2 e sempre ir fazendo uma pétala inteira de cada vez. Você deve primeiro fazer as coisas do lado esquerdo para depois a do direito, se você for destra. Se você fizer com a mão direita tudo, você deixa essa parte por último, para não correr o risco de colocar a mão em cima de algo que ainda não está seco. Essa parte que nós estamos fazendo, quando eu disser vamos usar aqui a técnica aguada, seria mais o secante de cobalto do que a proporção de tinta. A tinta, uma quantidade bem menor. Aqui, para a gente não perder o risco em momento nenhum, eu coloco essa cor amarela. Hoje estamos usando o amarelo limão, mas você pode usar o amarelo indiano, o amarelo ocre, uma cor mais amarelada para esse fundo. Feito isso, eu já posso começar a pintar. Então, aqui é a segunda imprimatura. A primeira imprimatura, vocês passaram o gesso acrílico ou base acrílica com água. Agora, dessa segunda imprimatura em diante, nós vamos usar o secante de cobalto e mais a tinta a óleo. Não usamos água em momento nenhum. Já massageei a tinta, a branca, a amarela, o azul cobalto ou azul escuro e o verde Vissier ou verde escuro. Para isso, eu coloco a espátula, a ponta da espátula dentro do secante de cobalto e massageio. Olha, eu tenho que massagear toda a tinta que eu coloquei na paleta ou num pratinho. No caso, o ideal é não usar pratinho de isopor, porque o secante de cobalto, ele tem uma quantidade de petróleo e o isopor a mesma coisa. O secante de cobalto dissolve o isopor. Por isso que eu não aconselho. Além de que o isopor, ele absorve o secante de cobalto, você fica no final somente com a tinta a óleo. E aí o seu trabalho não vai secar. Outra coisa, se você usar o pratinho de isopor, tem a possibilidade de usá-lo sim, desde que você coloque um plástico resistente nele ou o papel alumínio. Vou iniciar com o verde. Por que que eu vou iniciar com a parte de baixo e não com a parte lá de cima do céu? Porque eu quero em algum momento que esse verde esteja, restinhos do meu verde,
no pincel para eu sombrear a parte de cima. Eu quero que fique manchado. Vou passar a tinta agora, de qualquer maneira, com rapidez. Depois é que eu vou cuidar da parte do acabamento, de um movimento bem bonitinho. O ideal é sempre eu começar do lado esquerdo para evitar que a minha mão estrague o que eu estou fazendo do lado direito. Outra coisa, assim como nós fazemos no caderno, né? No caderno a gente sempre começa lá na parte de cima da página e depois que a gente desce. E sempre usamos o lado esquerdo primeiro para vir depois para o direito. A mesma coisa, o ideal é em relação à pintura. E quando escrevemos, nós usamos as pontas dos dedos. É o ideal, é o que nós devemos fazer aqui. Olha, vai sobrar uma espécie de triângulo nos cantos. A parte escura, ela deve estar mais próxima dos pés ou do pé de girassol. Neste caso, o girassol ele faz sombra mais nessa parte central. Viram? Estou passando depressa e não deve ficar nenhuma partinha esbranquiçada. Feito isso, eu vou pegar um pouco do verde com o amarelo, ou seja, o pincel sujo de verde Vissier, e vou criar uma cor da qual a gente fala verde inglês claro. Se você tem essa cor, você não precisa criá-la. Já use a cor que você tem comprada. É um verde mais amarelecido, olha. E como eu massageei já todas as tintas, antes de iniciar a pintura, eu não preciso colocar secante de cobalto agora. Quando eu estou pintando também, o ideal é mexer sempre com os dois dedos, o indicador e o polegar, como eu faço com a escrita. A pintura fica mais leve e eu consigo fazer com mais agilidade. Coloquei um suporte aqui na mesa de um papel que ele desliza, porque ele é impermeável, tem brilho. Por isso que ocorreu da telinha sair um pouquinho do lugar. Eu tenho que acompanhar um pouco das cores que eu usei embaixo, para dar uma sequência.
tem que haver um casamento da parte de baixo com a parte que continua em cima. Se eu não fizer isso, vai aparentar que a parte de cima é pintei num horário, imaginando um horário, e a parte de baixo em outro. Vou agora fazer o acabamento dessa parte. Vou puxar, fazer na horizontal, não é toda a flor que você vai fazer com esse movimento na horizontal aqui. Às vezes, nós manchamos, nós fazemos um movimento de pé, depende do que nós vamos fazer. Esse é um exemplo. Existem várias possibilidades. Olha a diferença desse acabamento aqui com os demais. Agora eu vou fazer batidinhas aqui no meio, entre a cor clara e a cor escura, para evitar essa divisão tão grande. Vou bater e depois vou dar uma puxadinha. Tanto eu posso começar do mais escuro para o mais claro, como eu posso fazer do mais claro para o mais escuro. Agora, olha, estou dando preferência para a tonalidade escura. Vou carregá-la para fora. E no caso, essa planta, ela tem um pouco de sombra mais intensa na parte que tem o girassol. Essa técnica de batidinha, ela fica bonita e ao mesmo tempo dá um toque moderno, um acabamento diferenciado. Eu gosto muito. Muitas das técnicas que vocês vão aprender nesse curso vai ser coisas minhas assim, que eu criei para facilitar a aprendizagem de vocês e também que dá um toque diferente. Todas as pessoas ao pintar têm uma mania. Vocês viram a minha? Eu sempre deixo o dedinho esticado. Eu quero acabar com essa mania, mas não está sendo fácil não. Quando eu distraio, eu volto a esticá-lo. Então, na parte direita e na parte esquerda, nós temos um pouco mais de luz do que na parte baixa e na parte central do girassol. Pronto, agora nós vamos iniciarmos já a parte de cima. Vamos dar continuidade na parte do céu. Aqui, olha, eu vou deixar mais suave. E temos também uma parte aqui que é fundo.
pertence ao fundo também. Eu preciso ter um elo de ligação aqui com este verde e este. Eu não posso já começar com a claridade total no restante. Vou escurecer um pouquinho mais essa parte desses triângulos. Sempre que eu tiver uma parte meio triangular, geralmente ela tem um pouco mais de escuridão. Vou puxar agora um pouquinho aqui e depois já começar a usar um verde mais claro. Esse verde mais claro eu vou usar, olha, usei o pincel sujo de verde, eu não lavei-o, não limpei, porque eu quero que fique uma cor meio manchada mesmo. Então, tem o contorno e eu já vou puxando. Vou fazer a mesma coisa deste lado. Agora sim, eu posso pegar o branco com um pouco do verde e criar esse verde mais suave. Ficou um verde água. Estão vendo? Já ensinei você criar outras cores. Eu estou usando o pincel 10, outros momentos o pincel 12, porque eu já pinto há bastante tempo. Mas você pode usar o pincel 0, o 2, o 8, fica de acordo com a sua possibilidade. E sempre eu coloco nesses cantos, nessas entranhas, eu coloco o pincel de pé, olha. Vou usando o pincel de pé. Todo triângulo geralmente tem uma profundidade e essa profundidade tem que ser um pouco mais escura ou muito escura, depende do nosso desenho. Ela recebe menos luz, as partes mais profundas de qualquer desenho. Feito isso, e se eu precisar, eu posso acrescentar um pouco mais de secante de cobalto nessa tinta. E quando for necessário colocar mais secante de cobalto, principalmente quando o clima está quente, ela
a tinta seca muito rápido. Você usa sempre a espátula, nunca o pincel. Se você utilizar o pincel, ele vai carregar mais secante de cobalto nas primeiras pinceladas e depois vai ficar com mais brilho. Se você, por exemplo, colocar mais líquido em qualquer coisa, não vai ficar diferente do que a parte que tinha menos, seja água ou secante, qualquer coisa. Então, a espátula de plástico, principalmente, você pode usá-la sempre para massagear a tinta. Nesta parte, você vai passar a tinta sem preocupação, com rapidez, porque nós não estamos no acabamento. Preciso da tinta branca para massagear aqui e já vou dar continuidade à aula. No caso do branco, você pode colocar uma quantidade maior, porque ela vai ajudar a dar uma luz, sombra, uma mescla de cores aí. Nós vamos fazer um céu azulado, esverdeado. Sempre que fizermos casario, flores, qualquer coisa que estiver o céu, nós devemos usar um pouco das cores que tem na planta ou nas paredes, jogar cores do céu e vice-versa. É muito importante que a gente faça um casamento, uma inteiração das cores do elemento principal, que o elemento principal nosso é o girassol, com as demais cores. Precisamos também observar algumas técnicas. Até essa parte eu usei a técnica comum de pintura a tinta óleo. Agora eu vou ensinar para vocês a técnica de aquarelada. Para isso, eu deixo, ou seja, eu pinto de branco até a parte de cima. Depois é que eu jogo o azul. Eu vou usar o azul cobalto, mas você pode usar o azul escuro da sua preferência. Pronto. Aí eu vou agora para os detalhes dessa parte. Nossa telinha, ela é de algodão.
Então, ela absorve bem mais a tinta do que outras telinhas, né? De canvas, seda, há vários tipos de telas. Vou agora diminuir e já ir colocando, olha, usando o movimento na horizontal. Olha a diferença de acabamento dessa parte esquerda para a direita. Para isso, eu tenho que usar os 2 dedos, um movimento de leve, com delicadeza. E o que é que eu fiz aqui, olha, nesse canto? Eu dei um pouco de casamento aqui entre essas cores, porque eu não posso vir direto de uma cor escura, que é bastante sombra, para uma cor muito clara, muito diferente. Agora vou fazer a mesma coisa nessa parte. Tem que ficar equilibrado, né? Uma parte bem semelhante à outra. Quando eu decido vir da esquerda para a direita, olha, eu tenho que ir puxando para ir tirando as marcas. Olha, da direita para a esquerda. Vou tirando as marcas. Deixo um pouquinho de contorno mais escuro perto do girassol, perto das pétalas do girassol. E essa outra parte eu vou deixando mais clara, porque estou representando o céu. O branco você pode colocar com maior intensidade, porque ele fica bem bonito. Sempre o movimento da batidinha até chegar aqui na altura da borboleta. Conseguindo isso, eu vou agora já para uma nova técnica, que é a técnica aquarelada. Óleo aquarelado.
Então, a parte azul, nós vamos usar essa técnica, onde o branco, na parte de cima, na última parte, está úmido. E eu vou jogar o azul. Você vai usar o azul escuro que você possui. Eu vou usar o azul cobalto. Procurem bater o pincel até desfazer qualquer bolinha branca da tela. Vou usar agora o azul cobalto ou o azul escuro e jogar nessa parte de cima. Pelo fato de estar o branco úmido, ou seja, uma técnica úmido sobre úmido, se chama técnica aquarelada. Essa técnica aquarelada ela pode existir tanto em papel quanto em tecido, em tela e assim por diante, em seda. Só que sempre que for a técnica aquarelada é porque tem um úmido embaixo, uma outra cor úmida embaixo. Agora, se você tiver a trincha que você fez a primeira imprimatura, se ela tiver cerdas finas, sensíveis, leve, for bem maleável, você pode usá-la aqui. Se ela for de cerdas mais resistentes, você usa o próprio pincel. Olha, passei uma parte aqui, agora eu vou virar, olha. Esse lado foi usado, ele está sujo. O outro está limpo. Aí eu passo nessa parte que eu quero que fique uma cor mais suave. Não preciso limpar a tela. Se eu precisar, eu posso, se eu quiser, puxar e aí eu enxugo a trincha, tiro o excesso de tinta e volto a fazer no sentido horizontal. Nós não vamos fazer um céu com nuvem. Nós vamos insinuar um céu, porque a nossa arte, ela é moderna ou contemporânea e nós vamos dar privilégio, preferência para o girassol, o nosso ponto central. O que nós desejamos dedicar um tempo maior é para o girassol. É isso aí. Um beijo, tudo de bom, espero que tenham gostado.